Bom dia. Hoje é dia 15/2/2026. Dar uma caminhada no rio. Hoje a meta é ir até aquela pedrona lá no fundo, não sei se dá pra ver no vídeo, mas quando chegarmos lá dará pra ver. Ai, ai, ai. Deixa eu dar um... Deixa eu ver a minha cara. Olha como tá bonita essa água, mas tá gelada também. Olha esse dia. Pé da serra e o céu limpo. Talvez não dê pra ver porque eu tô apontando bem pro sol, mas ali talvez dê pra ver um pouquinho. E é isso. Andando pra cá eu vim pensando no papo, em qual seria o assunto, nossa conversa. E, sendo sincero, eu ainda não decidi muito, mas eu tenho um pouco da ideia do que eu vou querer falar, da linha que eu vou querer seguir hoje. Vou voltar a câmera aqui pro boné. Calma lá. Pronto. Olha isso, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pra quem tá vendo esse vídeo totalmente perdido, só pra contextualizar, eu tô num acampamento. Um acampamento com os jovens e adolescentes da igreja. Eu me encaixo como jovem. E... enfim, só pra contextualizar, porque pra vocês entenderem o que eu estava prestes a falar, que ontem, aliás, sexta-feira, hoje é domingo, anteontem, nosso pastor veio fazer uma visita no acampamento, né, no primeiro dia do acampamento, e dá uma palavra para todos os jovens e adolescentes, né, que estão aqui, que estão com as emoções à flor da pele, acampamento, os amigos todos, um espaço só para eles, vai poder fazer um monte de coisa. E aí o pastor deu uma palavra, né, muito ligado à emoção também. E ele falou sobre uma parte que sempre me chamou a atenção, sempre fui curioso a respeito. Ele falou sobre o sentimento da solitude, da solidão. já tô cortando o que eu ia falar. Mas o sentimento da solidão, que é um sentimento. Muitas pessoas talvez nem parem pra pensar, ou confundam solidão com solitude, que são coisas que têm as suas semelhanças, têm as suas coisas que compartilham, né? Mas que são coisas diferentes. Para começar, que a solidão é um sentimento. Solitude é como pode dizer, é mais ligado ao literal. Mas isso eu vou falar mais pra frente nesse vídeo. Mas enfim, voltando pro assunto, ele falou sobre solidão, sentimento de solidão. E cara, como é fácil esse sentimento vir à tona, ainda mais pra quem é jovem, no presente momento, 2026, todo jovem com celular na mão,
todo jovem super conectado, todo jovem por dentro do jovem adolescente, eu digo também, adolescente conectado, 100% atualizado com memes e coisas que viralizam. E bom, às vezes nem percebem. É um ponto que eu queria falar bastante, que é uma coisa que eu já refleti bastante. Às vezes por estar muito conectado, sabendo de muita coisa, muita informação, qualquer coisa tá ali na palma da mão. As pessoas, todas as pessoas do ciclo estão ali, é só scrollar lista de contatos ou de contas do Instagram, do TikTok, do Twitter, de todas essas redes. Às vezes por ter tudo isso, eu vejo, né, que acabamos perdendo, eu me incluo nisso também. Eu acho que a única talvez diferença que eu possa ter das pessoas da minha idade ou dos mais jovens, eu digo em sua maioria, né, porque logicamente cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem seu jeito de agir, de enxergar o mundo, mas a única diferença que talvez eu tenha é que eu sempre lutei contra, mas isso não quer dizer sempre também vamos corrigir. Eu acho que faz um bom tempo que eu luto contra essa alienação das redes e das tecnologias. As tecnologias é ótimo, mas das redes mesmo. Porque justamente eu senti isso e sinto que você perde a sensibilidade do mundo. Como assim, Daniel? É sutil e às vezes imperceptível pra você, pra você mesmo. E às vezes você precisa de um break forçado, talvez, não sei. Ou alguém falando, alguém que você confia, alguém que você admira, falando sobre. Mas às vezes a gente tá tão alienado a essa, como posso dizer, essa era moderna aí que eu disse, que a gente perde a sensibilidade do mundo, o mundo real. Tipo, mas essa areia aqui, essas pedras, às vezes isso acaba sendo menos, como posso dizer, menos detalhado pra gente. Entende o que eu quero dizer? A gente presta menos atenção nos detalhes das coisas, da vida, das emoções que a gente sente. A gente, em casos até, usa dessa facilidade usa dessa praticidade, facilidade de estar ali conectado para se dopar. Quem nunca já sentiu que passou horas ou às vezes chegou em casa, sei lá, com algum sentimento que não conseguia entender muito bem? Às vezes acha que é só tristeza, porque às vezes a gente presta tão pouca atenção aos detalhes das coisas que a gente começa a rotular as coisas de maneira artificial, não, de maneira generalizada, entende? Ah, eu já tô triste. Mas tipo, nem parou pra refletir muito. E voltando ao assunto, quem nunca, num momento desse, não sabe muito, tá sentindo, só sabe que não tá muito bem, abriu o celular ali e bum, 3 horas passaram, já tá até com sono. Se dopou com um monte de informação, um monte de coisa fútil, coisa banal.
aqueles que creem em Deus, um monte de coisa carnal que sinceramente não precisa ser muito sabido pra saber que internet que mais vai ter coisa não edificante. Principalmente se você não tiver aí pra forçar os algoritmos ou buscar aquilo que realmente vai ser útil pra sua vida. Mas aí, bum, você não lidou com seu sentimento, você só se dopou. É como se fosse uma droga mesmo. E a droga, às vezes, assim como tinha já histórias de artistas que, viciados em remédio mesmo, às vezes, aí depois passa pra droga também mesmo, justamente porque devia viver numa pressão, numa avalanche de sentimentos, com tensões, enfim. E aí, em vez de lidar com isso espiritualmente ou mentalmente, né? Cuidar da mente mesmo, cuidar do espírito, resolveu se drogar. E a gente, hoje em dia, qualquer jovem tá com a droga na mão. Aliás, o acesso à droga na mão, né? Porque não vou ser injusto aqui e falar que o celular é a droga, né? Mas aí, voltando para aquilo que eu disse, a gente para de prestar atenção nos detalhes, para de viver a vida mesmo, a vida real, a vida que Deus nos deu, a vida que Deus quer que a gente viva, entende? E cara, eu não sei, velho, se só eu tenho essa neura, mas dá uma tristeza pensar que eu tô deixando a vida passar, sabe? Cada segundo, assim, se lembrar que você tá vivo. Eu acho que isso é importantíssimo, sabe? E cara, a vida é tão cheia de detalhes, é tão rica em pequenas coisas. Você não precisa estar aqui num rio andando nas pedras que nem eu. Você pode estar assim em outro cenário. Um cenário talvez não tão bonito assim como esse. Mas cara, a vida tem detalhes pra todas as situações, todos os cenários, onde quer que você esteja, cara. Internamente, como eu disse, os sentimentos. Sentimentos, cara, são coisas tão complexas. E talvez valha tanto a pena, pelo menos eu acredito na verdade nisso, vale tanto a pena sentir os sentimentos, cada um deles, ruins, bons, sabe? Mas eu falei dos sentimentos ruins, né? E como a gente às vezes pode querer lidar com eles dessa forma, mas isso também serve para sentimentos bons. Pergunta para si mesmo: aquela viagem, aquele passeio, aquela ida para tomar um café da padaria, sei lá, aquele fim de semana que você foi almoçar na casa da sua mãe, ou pensa em qualquer outra coisa que ao falar assim você pensa, realmente é uma coisa boa, algum sentimento bom. Aquele dia que você tava feliz por estar com seus amigos e tal. Se pergunta também se você viveu esse momento, sabe?
Às vezes a gente já tá tão acostumado que a gente nem sabe mais e é difícil. Eu creio que a vida é muito mais bonita quando a gente escolhe realmente viver cada segundo, cada dia, cada sentimento mesmo. Acho que eu já falei sentimento umas 100 vezes nesse vídeo. Mas é a palavra que eu acho que mais se encaixa e que mais me vem à cabeça quando eu penso em experienciar de verdade a vida real. Ai, ai. Imagina não tá gravando. Um pouquinho do meu rosto agora. Só espero não ter que usar as duas mãos. Andamos bastante, hein? Não dava pra ver, mas é aquela pedra lá. Não, dependendo, talvez eu vá até um pouco mais. Acho que a gente tá com tempo. Eu só não posso faltar na administração. Aí vai dar ruim. Perder a administração. Ai, ai. Ó, tem até uma prainha aqui. Pode parecer clichê. Esqueci, deixa eu gravar um pouco meu rosto pra ver como é que fica esse formato. Aqui tem uma barragem. Aqui fica mais fundo, hein? Dá até pra entrar um pouquinho. Uma volta aí. Oi. Quer falar? É bom. Pode parecer clichê, mas é tão importante tentar se conhecer um pouco mais de si mesmo, sabe? Conhecer mais um pouco dessa pessoa que você vai passar o resto da vida grudado, cada segundo. E cara, como a gente foge disso, né? Nossa, tem uma saída aqui. Bom, vamos voltar para o nosso percurso. Voltando, como a gente foge do nosso eu. Volto a dizer, como muitas vezes, e isso deve acontecer com a maioria das pessoas, em vez de lidar mesmo com os nossos sentimentos, às vezes os nossos medos, a gente dá um jeito de fugir, dá um jeito de, sei lá, jogar nossa atenção, nosso foco para coisas que não basta, que basta um minuto de reflexão pra gente entender que, tipo, a gente não vai levar isso pra vida, isso não vai nos
trazer nada de bom a longo prazo. No máximo vai nos distrair ali. E cara, uma pergunta séria. A gente quer ficar se distraindo o tempo todo? Ficar se distraindo da vida? Cara, a vida é um bem, nossa, tão precioso. E mesmo assim, parece que tantas vezes a gente escolhe simplesmente fugir dela de forma, posso dizer, de forma insensata, de forma quase que eu caí, hein? De forma, de certo modo, e algumas vezes de forma até infantil. A gente, porque é infantil às vezes nossas intenções, nosso modo de agir em relação à vida, sabe? Do tipo, não vai dar em nada, eu vou fugir disso, não quero fazer isso agora. Sei que eu podia fazer, eu sei que eu posso fazer e devo fazer, mas vou lá me dopar um pouquinho, vou lá ver Ai. Caí. Aproveita e já entra na água. A pedra tá escorregadia. Ai, a água tá boa demais. Voltar você pra cá. Eu tenho minhas duas mãos. Só dar um. Agora tudo bem. Que maravilha. Que dia mais bonito. Vou entrar na água aqui. Que aqui parece ter um piscinão. Vamos junto, vamos junto. Tomar cuidado que eu tô sendo levado. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, que maravilha. Mas é isso. Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Confesso que eu espero muito que eu tenha causado alguma provocação no seu coração, na sua mente, na sua consciência. A pedra que a gente queria chegar. Voltando. Realmente espero que eu tenha conseguido
provocar um pouco sua consciência, sua mente, você, e tenha feito você refletir um pouco. E te convido a tentar viver a vida um pouco mais atento aos detalhes, aos pequenos detalhes. Tenho certeza que quando a gente começa a intencionalmente prestar atenção nos detalhes da vida, da vida real, disso aqui, a gente vê o quão realmente rico, quão realmente rica é a vida, sabe? E quanto a gente é abençoado, sortudo por estar vivo, sabe? Tá vivo. Enxergar se você enxerga, sentir se você sente, ouvir se você ouve. É isso. Não vou me estender muito mais não. Agora eu vou voltar que eu nem sei que horas são. Eu tinha 40 minutos e ainda tem que me secar e pôr uma roupa seca, né? Pra ministração que vai acontecer agora. Mas é isso. Vamos prestar mais atenção nos detalhes. Tchau, tchau.